Meditação para o dia. Missão santidade. A Bíblia nos fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa palavra, com certeza, ela vem de encontro a muitas pessoas que não se preocupam com o seu estado de pecado ou pensam que podem simplesmente servir a Deus e viver em pecado. Isso é uma armadilha, isso é uma cilada, porque o pecado rouba do homem o poder, a autoridade, a unção do Espírito Santo, impede que ele seja operoso na obra de Deus, impede que ele tenha poder para agir na obra do Senhor. Então, há um interesse maligno em fazer com que os servos de Deus sejam inúteis no reino de Deus. E a melhor maneira de fazer com que um servo de Deus seja inútil na obra de Deus é comprometê-lo com o pecado. Então nós vamos levantar, ao longo aí de muitos dias, diversos aspectos acerca da santidade. E a nossa primeira mensagem aqui hoje é exatamente um contraponto a que muitas pessoas têm falado. A nossa tônica hoje é: não somos pecadores. Que isso, pastor? Mas a gente ouve falar tanto que nós somos pecadores. Não, nós não somos pecadores. Essa é uma realidade. E a interpretação bíblica, ela é histórico-gramatical. Veja bem que o verbo ser, né, quando eu falo não somos pecadores, o verbo ser, ele indica o estado permanente de uma pessoa. Não é algo transitório, é algo permanente. Então, quando alguém diz nós somos pecadores, isso inspira, leva a pessoa a um estado de conformidade. E, a partir disso, a própria mente do ser humano, ela começa, então, a abrir a sua defesa. Porque quando nós falamos para a nossa mente, eu sou pecador mesmo, quer dizer, não vai haver em nós, na própria mente, no nosso raciocínio, uma defesa contra isso. Eu sou pecador mesmo? Então tudo bem se eu pecar. Não, o pecado é uma anomalia, o pecado é um acidente de percurso. O pecado não é algo que faz parte naturalmente da vida do ser humano. Então a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade o homem não torna-se útil ao Senhor. Sem santidade o homem não se aproxima de Deus e das práticas religiosas. Sem santidade não podemos viver uma vida cristã frutífera em que Deus se agrade de nós. Não. Então, primeira coisa é combater essa ideia de que nós somos pecadores. Não, nós não somos pecadores. Outro dia eu falava sobre isso e alguém levantou um texto que foi muito interessante. O texto é uma citação que o apóstolo Paulo faz de si mesmo. O apóstolo Paulo fala assim, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio salvar o mundo, que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Paulo está falando, eu sou o principal. Ok. Vamos então sair do texto e analisar o contexto, porque toda análise textual restrita, ela tende a nos confundir e a forçar uma interpretação contrária àquilo que a Bíblia de fato ensina. Então, olha o que a Bíblia fala em todo o contexto. Então, se nós pegarmos 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 9, olha o que a Bíblia diz no verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas. Parricida é quem mata o pai, matricida é quem mata a mãe, não é? E homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, que é a palavra de Deus, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Então, olha esse contexto. E aí Paulo continua falando a Timóteo, no verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha, interessante. Versículo 13. A mim que noutro tempo, olha agora
essa parte. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. E aí, agora que vai entrar o verso 15, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, veja bem que quando Paulo fala agora que eu sou o principal, você busca lá no contexto o que ele fala, que noutro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, quer dizer, ele coloca tudo aquilo que ele já fez contra a igreja de Deus, contra Deus, na incredulidade, na ignorância, mas fez. Então, o interessante é que, contextualizando esse verbo, né, sou, com o contexto, nós diríamos assim, então, que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu fui o principal, porque Paulo agora não era mais o principal pecador, ele foi um dos piores. Então, entenda que o verbo ser, quando ele diz eu fui, é o verbo ser no pretérito perfeito, ou seja, ele foi, ele não é mais aquele pecador, isso foi em tempo da história dele. Então, esse apóstolo Paulo, esse mesmo que foi um pecador, ele vai declarar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, esse é o estado presente, é o estado atual dele. Não é o estado dele quando ele era perseguidor da igreja, quando ele era blasfemo, quando ele deixava matar as pessoas, espancava, prendia os cristãos. Não. Ele está dizendo, olha, sede meus imitadores. Ele fala isso diversas vezes em várias cartas, dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, o estado de Paulo agora, nesse contexto, é eu sou imitador de Cristo. E quando ele se coloca aqui como pecador, o pior de todos, é para gerar esperança no nosso coração. Você pode pensar assim, ah, meu Deus, eu sou tão terrível, eu já fiz coisas tão terríveis. Paulo está dizendo, olha, eu já fiz isso também, e eu fui pior do que todos. E Deus me alcançou com a misericórdia dele, e Deus me alcançou com a graça, Deus me alcançou com o poder. Percebe, então, o que a Bíblia diz? Olha a transformação. E ele diz assim no versículo 16 ainda, hein? 1 Timóteo 1, agora 16. Mas, por essa razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador que ele foi, evidenciasse Jesus Cristo com a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo para quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha esse Paulo, agora ele se declara, olha, eu sirvo de modelo. O interessante, então, é que é uma duplicidade de modelos aqui. Vemos Paulo como modelo, dizendo, olha, eu já fui o pior dos pecadores, então você já foi igual a mim, a esperança para você. E agora ele se coloca aqui como aquele que anuncia a graça de Deus, que anuncia a misericórdia de Deus. E ele fala, olha, agora você vai olhar em mim, o modelo, olha só, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele agora é modelo de vida com Deus, modelo de reverência, modelo de uma atitude com Deus, de um homem santo, de um homem que agora vive para o Evangelho. E esse mesmo Paulo foi que disse em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Percebe, então? Então esse discurso de que, não, nós somos pecadores mesmo, são pessoas que, na verdade, como eles não querem lutar contra o pecado, não querem pagar preço, às vezes de oração, de jejum, de quebrantamento, essa pessoa acaba gerando uma ideologia, um pensamento, um argumento de conformidade. Não preocupa não, que nós somos pecadores mesmo. Não somos. Não somos. Porque hoje, o que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Olha o verbo ser, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Olha o que a Bíblia diz. E vai dizendo mais, vós sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa. Olha o verbo ser, indicando o nosso estado permanente em Cristo. Então, me ajude a combater essa ideia. Quando alguém falar perto de você, porque nós somos pecadores. Não, nós fomos pecadores, porque hoje nós somos filhos de Deus.
Nós somos filhos de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus, nós somos o instrumento de Deus para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso que nós somos. Hoje nós somos de Deus. Então, vamos combater essa ideia, tá? Olha, não somos pecadores, somos santos. A Bíblia fala em 1 Pedro 1, 15, 16, Deus fala, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Não falou, sejam pecadores mesmo em todo o procedimento. Não, não existe isso. Tá? Sede santos em todo o vosso procedimento. Ah, pastor, mas as pessoas falam, ninguém é santo. Onde na Bíblia está escrito isso? Aonde na Bíblia está escrito isso? Só se for na Bíblia do diabo, não é? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, não está escrito que nós somos, ninguém é santo. A Bíblia diz, sede santos. É isso que diz. Quem falou ninguém é santo é o diabo. Sabe para quê? Para nos escravizar numa condição de pecadores. Se nós queremos ver a glória de Deus resplandecer em nós, se nós queremos que a nossa palavra, o nosso testemunho tenha poder, se nós queremos que a nossa pregação não seja apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas poder de Deus, é preciso que haja santidade. A natureza de Deus, o caráter de Deus é santidade. E é isso que, por meio de Cristo, do Espírito Santo, ele vem implantar em nós. Então, querido, em nome de Jesus, por Cristo, você não é mais pecador. Você já foi, você não é mais. Pastor, mas se eu pecar? Estamos sujeitos ao tropeço. Estamos sujeitos ao pecado. Então, mas nós não somos pecadores. Se alguém pecar, temos advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Pede perdão, abandona a prática e segue adiante. E sabe que o pecado nos entristece, nos frustra, porque nós não somos isso mais. Nós não somos mais pecadores. Então, quando nós pecamos, nós contrariamos a nossa nova natureza, que é a natureza de Cristo, ser cheios do Espírito Santo, sermos santos, para glorificar e exaltar o nosso Deus, que é todo-poderoso. Então, se você tá igualzinho Paulo, eu já fui o pior, você vai fazer como Paulo fez, aceitar a graça de Cristo, pedir perdão a Deus agora, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e a Bíblia fala em Hebreus, porque eu, o Senhor, perdoo e esqueço, dos vossos pecados não me lembrarei, e nem deles farei menção, porque o Senhor perdoa e esquece. É isso. Vamos acertar nossa vida com Deus? Vamos ser santos a partir de agora, assumindo o nosso novo caráter, que é de santidade. E se alguém falar, somos pecadores, você fala, não somos, nós fomos pecadores. Hoje nós somos filhos de Deus e somos santos para agradar o nosso Deus. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças a Deus porque o Senhor nos chamou para a santidade. O Senhor nos chamou para uma vida impecável. O Senhor nos chamou, a Deus, para sermos teus filhos. Por isso, Pai, eu louvo ao Senhor pela clareza da tua palavra que nos ensina que nós não somos mais pecadores. Nós já fomos pecadores. Hoje somos teus filhos e somos cheios do Espírito Santo e somos instrumentos do Senhor neste mundo para anunciar a sua maravilhosa graça. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer a tentação. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as ciladas do diabo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer, Pai, tantas circunstâncias que o diabo cria ao nosso redor, Pai, às vezes para doutrinar a nossa mente, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a fugir de tudo aquilo que doutrina a nossa mente, a fugir do mal, da aparência do mal, a não dar lugar ao diabo. Ajuda-nos assim, Pai, e perdoa essa pessoa que até agora, Pai, ele estava pensando que era um pecador, mas entendeu agora que por meio de Cristo, por ter recebido a Jesus como seu Salvador, não é mais um pecador, não é mais um escravo do pecado, é um servo de Jesus. Ajuda-o, ajuda-nos a entender isso e a viver um dia de cada vez em santidade, vencendo o pecado, nos enchendo do Espírito Santo, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.